Hey, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. Voltamos com o segundo bloco do nosso programa. Em comemoração ao Dia dos Pais, que foi no último domingo, o tema da edição de hoje é a adoção. O meu convidado é o promotor da Vara de Infância e Juventude, Dr. Jurandir Afonso. Começa agora o quadro Estação Cinema. Como arroz e feijão é feita de grão em grão nossa felicidade. Como arroz e... Seja bem-vindo, Dr. Jurandir. Obrigado, Paulo. Doutor, vamos lá então. Eu escolhi esse assunto hoje porque eu acho assim que em comemoração ao Dia dos Pais, mais legal do que falar simplesmente da relação de pais e filhos, é falar sobre os pais que eles, talvez por algum motivo particular, não podem ter filho. Então eu queria saber hoje sobre a adoção em Marília. Quais são os fatores que influenciam na hora da adoção? Existe algum fator assim, por exemplo, a procedência da criança ou alguma característica específica? Não existe característica com relação à origem da criança para adoção. O que ocorre é que alguns casais eles procuram adotar crianças que possam ter as mesmas características físicas dele, da raça dele, certo. Entendeu? Então, isso às vezes a pessoa fala, olha, eu quero a criança morena, né? Eu quero uma criança branca, eu quero uma criança negra. Isso a pessoa pode pôr, ela pode colocar isso no processo de inscrição dela. Mas também tem gente, se caso não seguir essa característica, não tem problema. Não é obrigado. O recomendável é que não siga. O recomendável é que a pessoa que está se colocando à disposição de ser pai adotivo, já abra o coração para tudo isso, para que ele possa adotar e trazer para junto dele a primeira criança da lista, que estiver lá à espera de um pai. Que é o sentimento mais lindo que Esse tem, né? é o mais lindo, uma certo? criança. É o mais lindo. Qual que é o perfil do casal mariliense que quer adotar uma criança? O perfil, ele varia muito. Nós temos um mesclado de todo tipo, mas geral, o que mais predomina é o casal aí na faixa de 30 anos, que já está casado há alguns anos e que biologicamente não conseguiu ter filho. E aí ele vai à procura lá naturalmente, a pessoa, todo mundo quer ser pai. Ser pai é uma coisa muito boa, né? Eu digo que é talvez uma das coisas mais bonitas que Deus proporcionou ao homem. E eu acho que a família quer ver o lar completo, com filhos, tudo, claro. né? E eu acho que deve. Quem não tem filho, na minha opinião, deve procurar completar a família com a adoção. E acontece muitas vezes que o casal que não consegue ter filho adota e em seguida perde um pouco a ansiedade e acaba tendo filho biológico também. Olha que legal. E me fala uma coisa, tem uma infinidade de filmes que falam sobre esse tema, que é a adoção. A maioria deles ele retrata histórias de forma engraçada, tipo aquela criança que vai viver e o pai, de maneira engraçada, passa por diversas situações para aprender a lidar com essa criança. Mesmo assim, retratada de forma engraçada nos filmes, é uma situação séria. A partir do momento que a pessoa resolveu adotar uma criança, escolheu a criança, como é que funciona esse processo? Existe um tipo de assistência que ela tem para adaptação ou até uma futura, depois que ele está maior, para aceitação disso? Como é que funciona isso daí? Não, olha, veja bem, você tocou numa parte importante. A pessoa que pretende adotar, ela deve refletir muito sobre isso. A adoção não é como um negócio que você vai fazer, que se não der certo, você vai desfazer lá na frente. Devolver. A adoção não envolve um bem material, envolve um ser humano, né? Claro. Que precisa achar o carinho que toda família deve dar aos seus filhos. Então, a pessoa precisa estar bem madura, no sentido de que está apta para adotar. A legislação hoje prevê que essa pessoa, antes de ser aceita a inscrição dela no cadastro de adoção, ela faça alguns cursos e participe de algumas palestras para ser alertada sobre a adoção, porque a pessoa vai pôr na casa dela um ente querido que pode ser, que venha no futuro não ser a pessoa que ela idealizou. Porque nem o filho biológico, nós podemos saber qual vai ser o futuro dele, como ele vai se comportar no futuro, qual vai ser o relacionamento dele com os pais, né? Então, a pessoa já tem que estar prevendo isso aí, para ela se adaptar e procurar dar as melhores condições possíveis para que essa
esse adotando, né, esse adotado se integre à vida da família dela. Agora, há um período de convivência que fala na lei de adoção, mas é um período muito curto, não é um período longo, é um período curto que a equipe interprofissional do fórum acompanha para ver se está havendo uma integração da criança com os pais adotivos, para só depois consumar-se a adoção. Né? Mas é um período curto. A partir desse período, o que esses pais vão poder fazer é contar com os recursos que existem na sociedade para a família comum. Entendi. Aliás, o pai que adota é pai, não existe, para mim, pai adotivo e pai biológico. Existe pai, se você tem que colocar isso na sua cabeça, para partir para a adoção. Os critérios para adoção, quando a gente fala de, assim, por exemplo, de crianças que têm necessidades especiais, como é que funciona a adoção nesses casos? Bom, a adoção da criança especial vai funcionar da mesma forma, apenas os pais serão cientificados de que estão adotando uma criança em tal situação, né? E cabe a eles decidirem se querem querem adotar ou não. Quantas crianças tem na fila para adoção hoje e de que idade varia assim essas crianças? Hoje em Marília, para fila de adoção é muito pequeno, quase não existe criança para adoção. E outra coisa, a adoção os casais preferem recém-nascido ou crianças até 2 anos. Acima dessa idade há uma dificuldade maior em colocar em adoção. Porque a adoção, ela é feita só perante a Justiça da Infância e da Juventude. Ou seja, quem quiser adotar tem que se inscrever perante o Juiz da Infância e da Juventude, né? Passar por toda a preparação que hoje é prevista, que é feita pelas técnicas, e depois de aprovado, então, entrar na ordem da lista para adoção. Primeiro se tenta a adoção na comarca. Quando não se consegue na comarca, vai se tentar a adoção dessa criança no estado, vai se ver. E quando não se consegue no estado, vai se tentar no Brasil. Tem muitas opções. Quando não se consegue no Brasil, há ainda a possibilidade da adoção internacional.